E aí, a Lígia é surpreendente, esse livro é maravilhoso, é uma experiência única viajar nesse processo, nessa coisa do inconsciente, nesse passado, nessa memória que ela traz, né? Aquilo que fica, né? Quem é o vilão no processo, né? Qual é a verdade de cada um, né? E aí entra, né, a nota sobre o escândalo, com esse desempenho maravilhoso da Julia, impressionante como ela trabalha. A Kate Blanchett acaba virando bem coadjuvante do processo, que ela traz uma duplicidade, uma personagem também que a gente não sabe se ela é boazinha, se ela é cruel, quem é quem, né? E de repente essa coisa dessa mulher que se apaixona, que quer viver uma história de amor para um garoto de 15 anos e tem uma relação difícil, um casamento difícil, uma estrutura, uma realidade muito difícil, né? E o que o passado traz para a gente, ela também tem essa personagem da Kate Blanchett, ela tem a história da mãe, né, essa mãe que negava essa filha, nitidamente aparece no filme, e na personagem da Lígia tem aquela coisa daquela mãe trazendo aquela filha para a realidade também. Na primeira vez que eu li o conto, eu fiquei com uma impressão horrível da professora, aí eu comecei a reler, e aí comecei a modificar todo o meu olhar em cima dessa história, né? E é muito bom, né, poder trocar isso com vocês. Eu acho que, de alguma forma, todo mundo passa por isso, né, na vida, de ter alguma coisa guardada, de ter essa coisa do segredo, de ter desse desejo, né, de desejar algo e fantasiar a realidade, né? Essa é a minha visão do processo. Eu peço, por favor, que não seja, que as pessoas não tragam discussão de política, porque senão não é o foco da gente. E, enfim, levantem as mãos, está aberta a discussão. Quem quiser pode começar a falar. E é muito bom estar com vocês. Eu não sei se a Márcia entrou. Tiago, depois me avisa, que eu não sei, que eu estava tentando colocar a Márcia na sala, mas a Lúcia já vi que está dentro. Então, bem-vindos todo mundo. Quem quer começar a falar, fique à vontade. Agora a palavra é de vocês. Pode falar, né, Cristina? Ana A Márcia Cristina. conseguiu entrar sim, viu, Cláudia? Obrigada, Tiago. Obrigada. Bem-vinda, Márcia. Não estou te vendo, mas bem-vinda. Que bom. Estou feliz. Obrigada. Está gravando já, Tiago. Obrigada, bem. Ana Cristina, pode falar, bem. Boa tarde a todas. Sempre muito agradável a nossa padoca aqui. Uhum. E eu gostaria de fazer 3 observações, começando pela trilha sonora, como não podia deixar de ser, meu encantamento sempre nos filmes. E fiquei muito feliz de ver que a trilha sonora é um dos meus compositores favoritos contemporâneos, que é o Philip Glass. E ele cria um verdadeiro ambiente e um personagem junto com os personagens, porque a música dele, intensa ou doce, vai acompanhando cada momento, né? Então, é interessante que ele faz uma cenografia com a própria música. Ele hoje tem 83 anos e a música dele, que ele não gosta de ser chamado minimalista, é uma música ambiental, então ele cria ambientes nos quais a música vai se juntando com o personagem, como o Pânico da Sheba, não sei como vocês chamam, mas eu chamo Shiba. A respeito dela tem algo interessante depois. E a Bárbara, aquela tensão dela, então a música vai se tornando um personagem junto com os personagens. E o Philip Glass, até é interessante, uma curiosidade, ele fez a música do Nosso Lar, do Chico Xavier, que vale a pena ser ouvida. É muito bonita. Fez uma ópera sobre o Gandhi, que se chama Satyagraha, que em sânscrito, Satyagraha é a dieta sensorial. O que seria recomendável para a gente hoje, não encher a cabeça com tantas notícias, na época de hoje, é uma dieta dos sentidos. Então, ele fez essa ópera que passou no Metropolitan e os cenários são
bonecos de papier-mâché de jornais das notícias do Gandhi. Então, é um dado que vale a pena ver. E nesse filme, ele foi indicado para o Oscar, ele se mescla junto com o filme nos personagens, né? Ele vai dando a tônica do pânico da Sheba, vai dando a atenção da Bárbara. E uma coisa interessante a respeito da Sheba é que o nome dela, o marido se refere uma vez ao nome dela, que é Bathsheba. Bathsheba era a mulher de um general do rei Davi. E o rei Davi vê a Bathsheba tomando banho num telhado dele, de um terraço, ele vê a Bathsheba tomando um banho nua. E essa cena é muito bem representada no filme, quando a Bárbara vê a Sheba nua com aquele menino. Então, é bem retratado isso. A Bathsheba, na Bíblia, é a mulher adúltera que trai o marido e depois o rei Davi acaba casando com ela. E também tem toda uma coisa de crime e castigo por causa desse adultério, né? Então, é muito interessante essa representação que acontece no filme. E só mencionando o conto, a solidão em gotas, né? Como diz a Bárbara na hora da banheira, a solidão em gotas da professora, velhice, o conto também daquela professora com aquele chapéu das papoulas murchas. E uma coisa que me marcou muito foi o telefonema da Natividade, o interminável telefonema que a narradora já não aguenta mais. Me lembrei de um telefonema muitos anos atrás, que também eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que falava sem parar. Eu deitei no sofá, dormi durante o telefonema, sonhei, falei e disse: quem são essas pessoas que vêm caminhando? Aí a minha filha disse assim: mãe, você está falando com essa funcionária do telefone. Então, tem coisas assim que a gente se conecta emocionalmente com o que está acontecendo. Então, são essas as observações que eu queria fazer. Muito sensacional a escolha do conto e do filme. Parabéns, Cláudia, ótimo sempre. É bom estar com você, Ana. Você traz a música para a gente, a história da música. Essa tua pesquisa é uma delícia, né? Porque a personagem está completamente envolvida com a música também. Existe o distanciamento da personagem com o garoto, que ele olha aquilo, o que é isso aqui? Ela fala, ninguém te ensinou nada, na verdade, ali, né? Impressionante, impressionante com a música. De fato, é um personagem marcante no filme mesmo. Impressionante. Mas é uma delícia te ouvir, viu, Ana? Adoro. E quando você não aparece aqui, faz muita falta, viu? Gostoso. Obrigada pela... de estar aqui, viu? Oi? Não entendi. Eu gosto muito de estar aqui. E a gente gosta muito de te ouvir, viu? Bem-vinda, viu? Obrigada, Ana, obrigada. Ivani, a palavra é sua, bem. Ivani? Boa tarde a todos. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada sempre pela oportunidade. Como sempre, eu escrevo a pesquisa, enfim. Então, eu começo assim, do meu ponto de vista, tanto o conto Papoulas em Feltro Negro, quanto o filme Nota sobre um Escândalo, abordam um amargo e profundo questionamento sobre a maldade humana, sobretudo quando se trata de duas educadoras de criança. Recorrendo ao filósofo Santo Agostinho, do século IV depois de Cristo, o problema do mal era, para o filósofo, um sério obstáculo à compreensão da vida e da existência. Em seu livro famoso, Confissões, ele se interroga dizendo: e uma vez que Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas, de onde vem o mal? Em suas mais variadas formas, a conclusão do proceder do mal é o reflexo de uma paixão interior.
Esta paixão, juntamente com o desejo, faz o ser humano apegar-se em bens, coisas e pessoas temporais e ter medo de os perderem. Tendo medo de que isso aconteça, se fará de tudo para garantir que seus bens não sejam tirados. O temor faz com que se cometa das mais variadas ações da maldade em prol de algo que não quer perder. É o que acontece no filme. Bárbara, uma professora dominadora, prestes a se aposentar do Colégio São Jorge, exerce um desejo velado pela professora de arte. Mesmo sendo possuída da razão e da sabedoria, exerce, do meu ponto de vista, o último grau da maldade humana, a perversidade, exercendo sua vontade cega e maligna quando perde seu objeto de desejo. Percebe que ela é passível de realizar uma ação pela desordem irracional da paixão, quando esta exerce primazia sobre o entendimento. Mas como é possível de que o entendimento, a inteligência, a sabedoria, como potência de transformação, não dominem os desejos? Esta é uma questão para um outro filósofo do século XIX, Arthur Schopenhauer, conhecido pela sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, em que ele caracteriza o mundo fenomenal como um produto de uma cega, insaciável e maligna vontade metafísica. Ou seja, a vontade é presente na tomada da decisão que os seres humanos fazem e ela, por sua vez, quando desordenada, permite a primazia do desejo de possuir, a ciência do que é bom e mal por meio do livre-arbítrio, ou seja, ter a si como referência, no caso de Bárbara, sua paixão, para tomar qualquer decisão. No conto, Elzira, professora de aritmética, opressora e destrutiva, castradora, que acusa a ex-aluna de mentirosa e gaga, deixa uma profunda mágoa na protagonista. Mesmo na sua finitude próxima, evita de todas as maneiras o olhar da ex-aluna. Abre aspas, está no livro na última página, ela baixou a cabeça e só ficou visível o chapéu com feltro negro com as papoulas. Ela não queria olhar olho no olho da ex-aluna. Parafraseando Baudelaire, as flores do mal, eu digo que as mestras são as flores do mal. E é isso. Obrigada pela participação. Que bacana, Ivan. Você foi lá nos filósofos. Isso muito bom, muito bom. Essa coisa do mal. Fala. Não, as aflições do Santo Agostinho era justamente isso. Se Deus criou o ser humano, né, todas as coisas boas, como pode? Qual é a origem do mal? Na verdade, achava que era uma substância, o demônio, mas não, é o nosso livre-arbítrio, né? Em que a paixão se sobrepõe à razão e você fica cega e comete as mais atrocidades, como no conto e no filme, né? Muito bom, obrigada, Ivani, uma delícia te ouvir, viu? Gostei, bacana, obrigada. Leila, pode falar, bem. Leila? Oi, estou abrindo aqui. Boa tarde, Cláudia, obrigada de novo pelas escolhas maravilhosas. E, enfim, encantada aqui com as colegas anteriores, né? Tanto a Ana Cristina como a Ivani, né? São aspectos muito ricos que elas trouxeram. Eu queria enfatizar um aspecto, claro, no filme da perversão, né? Da Bárbara. E assim, não consigo imaginar tanto, né? A questão do apaixonamento dela em relação a Sheba, né? Mas ela, do meu ponto de vista como personagem, ela quase que se coloca como um predador, na verdade, né? Tanto que na história tem as referências
àquela outra moça, né, que é com características semelhantes, parece mais frágeis, né? E ela observa e cerca a Sheba ali como se fosse um predador mesmo. E o objetivo parece que é a posse, realmente, né? À medida que ela interessa na medida em que ela fica, do ponto de vista, né, da Bárbara, sem alternativas e devedora, né? Devedora dela, e qualquer movimento de vida própria ela sente como uma agressão, um insulto, e aí ela age com motivação de vingança. Mas, assim, fantástico, eu adoro esse filme, eu já assisti muitas vezes, mas, assim, o que eu queria enfatizar, porque eu acho que tem coisas muito ricas que as pessoas vão colocar, mas, para mim, eu queria, tanto no conto quanto no filme, enfatizar um aspecto que, para mim, saltou aos olhos, né? Salta aos olhos nas duas histórias, que é como as crianças, de maneira geral, né, são vulneráveis, né, à crueldade, né, na escola, principalmente, né, na questão do conto, né? Eu acredito, né, seria interessante até saber um pouco, que todas as pessoas, em algum momento, vivenciaram os efeitos desta crueldade, né, de professor sobre si, né? Por uma escolha indevida, por uma crítica, por um castigo. E, assim, para mim lembrou muito, eu estudei em colégio de freiras, né? Então isso era uma coisa comum e coberta sob um manto, né, de que aquilo era o justo. E no conto, né, eu acho que o que fica muito muito interessante, é maravilhoso e é rico, porque a personagem central ela vivencia essa relação, né, de uma maneira dramática, e quase que ela se instrumentaliza, né, para uma revanche, para um acerto de contas na medida em que ela é adulta. Só que, quando ela chega a esse acerto de contas, a antagonista se refugia na própria condição frágil, né? Ela já não é a pessoa poderosa. O poder consiste em se ocultar, né, naquele chapéu com as papoulas e também naquele quadro que ela já está, né, de senilidade, e negando, né, a protagonista a oportunidade desse acerto de contas. Ela até tenta, mas tem uma desqualificação do discurso dela. Não, eu fazia assim para te poupar, porque você era assim, você era tímida e tal. Então, assim, o conto ele se reporta exatamente a essa condição, né, da autoridade absoluta e da importância que tem essas primeiras relações na primeira sociedade em que a gente habita, né, quando vai para a escola, né, quando sai pela primeira vez, né, da casa. Mas os dois são maravilhosos e eu quero ouvir as outras pessoas agora, mas para mim me chamou a atenção esses aspectos, principalmente. E eu não estou ouvindo? Eu não estou ouvindo. Obrigada, Leila, não estava desativado meu som. Tá. Obrigada pelo carinho. Interessante a tua visão da professora, do conto. Eu acho que ali, eu acho que é o contrário. Eu acho, na minha concepção, eu acho que a aluna mentia de fato e a professora, de alguma forma, está tentando protegê-la ali. Ali eu acho que tem
uma virada na história. Sim, sim, Tá? sim. Eu já chego nisso, mas é bacana o teu olhar também. Agora, e muita gente vai... A primeira vez que eu li, eu enxerguei dessa forma. Depois eu reli, aí eu comecei a pegar lances, que eu já vou falar já, Tá, e que percebi que aqui, na verdade, tem algum véu na história. tá. Obrigada pelo carinho, Leila, obrigada. Imagina, Lúcia, eu que agradeço. Imagina, beijo. Lúcia, você pode falar, bem. Bem, eu realmente tive a pouca sorte de achar o filme assim muito escuro e as legendas correndo muito rápido e eu tenho um pouco de dificuldade já de enxergar, né? Eu achei que muita coisa eu perdi, mas estou assim encantada com as participações das duas primeiras especialmente, das outras todas que trouxeram uma riqueza de compreensão para mim. Agora, realmente, no conto, como a nossa Lígia Fagundes Telles escreve belíssimamente, o conto para mim é maravilhoso, assim, mas traz essa coisa da professora injusta, né? Mas realmente ela falou que ela mentia, mas mentia mesmo, porque elas fingiram, elas pediam para ir na casinha, que a casinha era privada, para sair da aula, né? E ela ainda inventou aquela tipóia, uma coisa que a mãe tinha jogado no lixo, ela arranjou aquela coisa com a tipóia para dizer que ela não podia pegar no giz para fazer as contas e as coisas. E então ela realmente mentia, mas não era uma coisa, e como a professora depois acaba dizendo, quer dizer, e quando é pega no flagrante, né? Então, que ela era realmente mentia muito, e que ela queria só que ela fosse sincera e fosse simples, tal, mas que e ficava com medo que ela tivesse algum problema já e que não resolvesse esse problema antes de ficar adulta. Mas, afinal, você cresceu muito bem e está aí uma grande pianista, e ela dizendo, não, eu sou só professora de piano. E como o pai ou o avô dizia, que o que passou, passou, não tem mais jeito. Aquilo não tem mais jeito. Como se fosse assim, se ela fosse uma pessoa, sei lá, sem qualificação, né? Como se ela, como adulta, continuasse a ser fingida, e ela fingia por causa do medo que a professora realmente impunha, né? E não era só com ela, porque até naquela festinha ali, aquela reunião que fizeram para a professora, elas conversavam contentes, se cada uma querendo contar um pouco de si, tal, mas não perto da professora. Perto da professora, elas mantinham distância, né? Então, realmente, eu assistia uma vez só ao filme, e eu tenho vontade de assistir uma outra vez, ver se eu consigo pegar mais coisas, porque eu notei que é um filme interessante, muito bom. Inclusive que a Shiva, ela é uma pessoa que se encontra, além dela ter tentado ajudar a Bárbara, porque percebeu que ela não era persona grata para os alunos, a Bárbara, convidando-a para jantar ou qualquer coisa na casa dela, ela estava muito cansada, porque ela tem um filho com síndrome de Down, o marido também muito falante e bem mais velho que ela, né? E
uma casa muito barulhenta, em que a Bárbara vai toda chique e, enfim, ela se aprontou toda para ir lá, né? Tanto que a menina, filha da Shiva, diz: você está tão arrumada, né? E ela tentou falar que tinha um outro encontro, né? Mas gostei muito mais, gostei mais ainda de estar aqui desde o começo e ouvir umas afirmações e uma análise tão alta que eu realmente não teria condições de fazer. Então, muito obrigada, Cláudia. Fiquei super feliz de estar aqui, mas com pena de não poder dar uma ajuda, Já está contribuindo, Lúcia, está contribuindo. Bacana. A Lúcia é professora também, né, Lúcia? Isso aí. Essa coisa da aula não é uma tarefa fácil, limitar as pessoas não é uma tarefa fácil. E a gente acaba, de fato, ficando com alguém inserido em nossa memória. A Lígia fala muito da memória no conto, né? Muito. O tempo todo ela traz a memória, ela fala a primeira, do cheiro da memória, que ela sentiu. O cheiro da memória, Ela começa já sentindo o cheiro, e a coisa ficou tão fixada na vida dela que ela começa a ter crise de bronquite novamente, que ela só tinha quando ela era criança, né? E a memória, esse passado volta através da memória dela, né? E ela volta na história da mãe também, que a mãe pega, ela escuta, ela realmente chamou você para declamar, né? Tem uns e ela desesperada, né? Chorando. Nossa, incrível aquilo. E é impressionante como a Lígia traz essa coisa que estava aqui, que a Ivani estava falando, do negócio do mal, porque as duas têm um lado mal. A professora também queria controlar, queria mostrar, queria... Né? É claro que é um poder maior, mas ela também tem, e ela narra, quem narra é a aluna. E aqueles olhos da professora, eu achei tão impressionante essa coisa do olhar, que a Lígia tem aquela coisa do olhar do lagarto que vai se fechando, que é o olhar do mal, que a Ivani trouxe para a gente. E no filme também, no filme a Bárbara tem os olhares ali que me arrepia, né? Mas obrigada, Lúcia, pelo carinho, pela presença. Imagine, querida. Obrigada, que foi uma coisa muito linda essa oportunidade, viu? Muito bom ter você com a gente. Um beijo para você, obrigada. Clara, a palavra é sua agora, bem, pode falar. Clara? Estava desligando o microfone, estava ligando. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Bem-vinda. É um prazer estar aqui. Eu só estive na primeira reunião, que depois eu comecei a fazer um curso de escrita, mas eu estou sempre atenta aos filmes, aos contos, quanto dá eu leio, porque eu estou com um curso de escrita assim, que me ocupa muito, mas o professor deu uma parada há um tempo e disse, eu vou aproveitar e vou participar. Eu gosto muito dessa proposta, conto e livro, conto e o filme. Eu quero, retomando o que a Leila falou, sobre a vulnerabilidade da criança na escola, no filme, nós podemos dizer que essa vulnerabilidade também existe, porque os filhos dela acabam sofrendo com a situação, né? De qualquer jeito, a criança se envolve, está sempre sujeita, ou ela é protagonista, ou indiretamente ela sofre, como foi o caso da filha dela adolescente, né? Que sofreu, vivenciou aquela situação da mãe e o menino também que acabou também sofrendo, o menino com síndrome de Down. Então, eu achei interessante ela pegar esse aspecto da vulnerabilidade, né, da criança. Então, diretamente na escola, do conto, né, e no filme também esse aspecto. E outra coisa que eu queria falar é assim, na Bíblia já temos essa história do bem e o mal, né? O bem e o mal, o homem se compõe desses dois lados, né? Do bem e do mal. E esse embate é que faz a nossa vida seguir, né? O que a gente tem que fazer é se aperfeiçoar para que conseguir enfrentar as tentações, o egoísmo, né? Toda aquela coisa negativa para alcançar a perfeição, né?
Muito obrigada pela oportunidade. Bom te ouvir, Clara, bacana. Obrigada pelo carinho, pela presença. Muito gostoso Obrigada. de ouvir. É interessante que essa coisa do mal, mesmo no filme, como todos os personagens têm um traço, né, da maldade. O garoto, adolescente, a própria Shiba que sofre todo o processo, o diretor, os professores, a coisa do desejo, né, que a Ivani estava falando no começo, é que move, né, a paixão é que move, e que acaba despertando isso. Isso é do ser humano mesmo, né? É o lado escuro da vida. E esse lado é o que a Lígia traz sempre. Agora, é interessante como o nosso escuro se depara com o escuro do outro também, né? E, de repente, a gente cria um véu e não consegue enxergar o que acontece na realidade. Né? Bacana, Clara. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Obrigada. Eliana, você, bem? Eliana? Eliana, pode falar. Sim. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Eu sou Eliana, né? É a primeira vez que eu participo, eu moro no interior de São Paulo, Guaratinguetá, Vale do Paraíba. Ah, que gostoso. Então, estamos aí buscando aprimoramentos e fazeres e afazeres construtivos nesse período de pandemia, né? E daí eu me deparei com a Padoca Filosófica e aqui estou eu. Amei as escolhas. Primeiro, queria destacar os títulos, né? São títulos de uma grandiosidade, né? Notas sobre um escândalo e papoulas em feltro negro. Eu acho que os títulos já remetem a uma intensidade de história, né? E chamam, né? Muito, gostei muito dos títulos, né? Muito bem escolhidos. Eu sou educadora, trabalhei a minha vida toda com educação, então interessante o quanto as duas obras selecionadas, elas têm como, eu não vou nem chamar de pano de fundo, né? Porque é mais que isso, mas as relações que se constroem dentro de um ambiente escolar, né? E essas relações são algumas vezes não trazem uma relevância tão grande, né? É como se fosse um período, acabou, né? É como se ficasse velado, mas as duas obras trazem à tona como essas relações construídas dentro de um ambiente escolar, seja entre professor e aluno, seja entre professor e professor, né? Diretor, ou seja, toda essa trama dentro de escola, o quanto isso o quanto essas coisas acontecem dentro de um ambiente escolar de forma a maioria das vezes bem velada, e o quanto isso marca relações sociais e até determina posicionamentos, atitudes da pessoa pelo resto da vida, né? Eu não me lembro o nome acho que a primeira pessoa que falou, desculpa, falou sobre a música realmente, para mim, foi marcante, que o filme começa com a música, e a música, para mim, trouxe um ambiente trágico. Vai ter uma tragédia, vai acontecer uma tragédia, ela cria esse clima, né? E eu acho, assim, bastante incrível também que parece que nós ficamos esperando que quem vai fazer o horror ali, quem vai causar o mal-estar todo, é o menino, né? Porque uma mulher de 37 se relacionando com um menino de 15, aluno dela dentro de uma escola, né? Ela pede para ele, por favor, nós precisamos manter segredo disso, e o menino pode ficar sossegado. E daí a gente já pensa, gente, como assim ela confiar no menino de 15 anos, né? É lógico que esse menino vai aprontar, vai contar para os colegas, vai se exaltar, né? E é incrível que o menino, ele se mantém realmente leal a ela, né? Mesmo não gostando mais dela, achando que depois a relação não deveria continuar, mas ele não atrai, né? Não atrai, né?
e quem realmente faz esse papel é uma senhora, né? Defensora ali da moral e dos bons costumes dentro da escola, com disciplina, com regra dos alunos, né? Então, é uma incoerência. Também concordo com a colega que fala sobre ela tem um perfil mesmo de predador. Eu me lembrei de um livro, O Perfume, né, do Patrick Suskind, não sei se acho que todo mundo conhece, que ela tem uma história dela anterior com a Jennifer, depois essa com a Sheba, e aí acaba o filme, né? Ela já se aproximando de outra pessoa. Então, eu me lembrei, assim, é como se ela quisesse com aquelas jovens ingênuas, e elas, essas jovens, né, mais jovens que ela, todas com um perfil de pessoas exuberantes, né? E ela se aproximasse para buscar um pouco para ela daquela mesmice, daquele jeito dela padrão, sem nenhum destaque, né? E não porque pela idade, ou pela característica física dela, mas acho que mais pela amargura, né? Que ela transpirava, né? Então parece que ela quer absorver, como no Perfume, né? Que o protagonista lá queria absorver o perfume daquelas jovens, né? Que ele matava, e essa senhora, a Bárbara, né? Esse nome também é significativo. Ela parece que ataca, né? Para isso, para tentar puxar um pouco para ela esse brilho, né? Que ela efetivamente não tem, né? Ela precisa se destacar pelo mal, né? E outra coisa que eu gostaria de colocar também, outro ponto, que dá a impressão no conto que quem está contando, né, em primeira pessoa, tal, ela vai falando e como deu essa impressão, não sei se foi só para mim, que ela não se torna uma pianista realmente, e sim ela foi menos, né, do que uma expectativa. E daí dá a entender que ela foi menos, que ela se tornou menos porque ela teve muitos traumas não superados, gerados por aquela relação com aquela professora na época da escola, né? Então, ela pianista, não, sou professora de piano, não, é sempre menos, né? É uma pessoa adoentada, uma pessoa com problemas, como se o período escolar houvesse determinado isso na vida dela, né? Gente, é olhar de educadora, né? Bom, então, assim, aí tem duas expectativas, né? Tanto no filme quanto no conto. No filme também, a Sheba parece que ela foi uma jovem exuberante e ela foi percebendo a vida dela menor do que ela imaginava. Embora era uma vida rica, ela tinha um marido que gostava dela, 2 filhos, e ela lidava bem com aquilo, mas ela tinha uma característica, uma personalidade artística, né? Então, ela tinha uma sensibilidade maior, e aquela vida foi pouco para ela, foi menos que a expectativa, né? E sobre eu, sinceramente, ainda tenho dúvida se a professora Elzira, né? Se ela fez aquilo por maldade ou se foi entendimento da aluna. Acho que eu precisaria ler mais algumas vezes para eu poder formar opinião, né? Mas se foi o caso dela realmente ter sido má com essa aluna, né? E as duas partem, então, do princípio, né? E do fim, né? De que, assim, eu não posso ter ou ser você, então eu destruo você, né? Que eu acho que é isso, assim, eu apago você, né? Vou te deixar reduzida, né? E isso a gente vê com muitos relacionamentos, né? Infelizmente, que eu acho que é a gênese aí bem colocada desse mal, né? Que existe, infelizmente, e que nós todos precisamos vigiar para não nos contaminarmos e passarmos para os outros, né? Atitudes como essas, né? Então, é isso que eu gostaria de falar no momento. Estou gostando muito das discussões e obrigada. Obrigada, Eliana. Obrigada pela presença. Essa coisa da predadora, ela tem um lance de aranha também. Ela vai engendrando, ela vai tramando, ela vai passando o fio. Agora, o desejo permeia todos os personagens.
Desejo é uma coisa impressionante. Mesmo a Sheba, ela tem um desejo absurdo pelo menino, ela quer viver de outra forma, né? A Bárbara tem um desejo nela, não é só a professora ali. Ela deseja o corpo, ela deseja a juventude, ela deseja... O diretor vai em cada detalhe das nuances, das mãos, do colo, do seio, e ela vai passeando, né? E como a outra percebia o desejo da outra, tanto tem uma cena ali que ela fala, chega, vamos parar por aqui, e quando ela pega na mão da Sheba, que o gato está doente, né? Que ela descobre que o gato vai morrer. Aliás, a Mônica fala aqui que o amor sincero da Bárbara era com o gato, né? Porque é verdade, os outros pareciam uns ratinhos perto dela, mas de qualquer forma, eu acho que todos os personagens do filme eles têm essa coisa da maldade, né? Total, total. E do desejo pelo outro, né? Até o menino, até o menino que tem síndrome de Down, tem lá, necessita daquela mãe, ele precisa daquela mãe, e aquela mãe desempenhando um papel que ela não sabe se é aquele, e a outra perspicaz, essa professora, percebe tudo, ela sente o cheiro, e uma solidão absurda de todo mundo ali. É o menino que cria uma imagem dos pais também, ele engendra para poder seduzir, né? E esse é o porta, de fato, é o que você está falando, Eliana, que algumas portas não devem ser abertas, é fato. É isso que a gente tem que vigiar. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, viu? Isabel, você, bem, pode falar. Isabel? Oi, boa tarde a todas. Oi, tudo bom? Muito bem estar com vocês de novo e parabenizando pela sempre a ótima escolha, né, de filme e esse link com o conto, sempre muito boa as escolhas. E então, como a colega falou anterior, que a Eliana falou sobre o conto que a aluna se sentia menor, tanto que quando ela vê a professora, ela fala, mas parece que ela encolheu, ela era muito maior na sala de aula. Então, como essa aluna via aquela professora como uma pessoa muito grande, ela se sentia muito pequena em relação àquela professora na sala de aula. E a primeira vez que eu li o conto, eu também achei a professora horrorosa, né? Como que uma pessoa, uma educadora, podia agir daquela forma com uma aluna, né? Menosprezando, humilhando até a menina, né? Mas agora, nessa segunda leitura, eu fiquei pensando como que ela seria tão má se as outras alunas estavam prestando uma homenagem a ela, né? Então, ela não poderia ser tão ruim, ou será que ela teria o foco só naquela aluna? As outras não tinham nenhum problema com ela, né? As outras estavam até, naquele momento, reunidas ali para prestar uma homenagem para a professora. E realmente, quando a aluna chega, a professora fala, puxa, minha aluna predileta. E ela fala, predileta como? Se você falava que eu era difícil, eu era uma aluna difícil, e a professora fala, você era dificílima. Tanto que eu tive vontade de chamar os seus pais para conversar. Então, e ela fala que ela era uma pessoa mentirosa e que quando ela era pega em mentira flagrante, ela se tornava até violenta. E isso realmente é comprovado quando ela enfaixa o braço para dissimular, né? Para fingir uma situação que é descoberta pela professora quando ela está jogando bola no pátio, e ela olha para cima e vê a professora que a pegou no flagrante, né, da mentira. E a gente fica pensando, será que todas aquelas vezes que ela quis participar do teatro,
das encenações, será que realmente foi daquela maneira? Ou se ela também mentiu para a mãe, né? Que a mãe, na volta, fala, mas aconteceu isso mesmo? Você não está mentindo? E a professora, naquele encontro, realmente fala das mentiras, que ela era mentirosa, que ela era dissimulada. E na hora que ela vai beijar a professora abaixa a cabeça e ela não consegue se aproximar, novamente ela não consegue se aproximar da professora, ela beija a mão da professora e sai rapidamente. Então, existe realmente aquele conflito, né, entre professora e aluno. No filme, realmente a Bárbara é uma predadora, né? E quando ela... e uma coisa que me chamou a atenção, que o nome é Sheba Hart, e a Sheba, ela era totalmente coração. Era uma pessoa delicada, maravilhosa na escola, na família, na atenção que ela tinha com os alunos, e naquela alegria que ela passava, que contagiou a Bárbara, né? Então, a Sheba entrou logo no radar da Bárbara, que ficou totalmente... tornou a Sheba o foco dela, né? A Bárbara ficou o tempo todo tentando descobrir alguma coisa na Sheba, na vida da Sheba, e realmente ela descobre aquela situação, né? aquele escândalo do relacionamento da Bárbara com o menino, e isso faz com que a Sheba fique totalmente subjugada, fique totalmente presa a essa pessoa, né? Que já tinha tido um caso, né? O diretor fala do caso que ela tinha tido com a Jennifer, né? Outra professora da escola, que já tinha provocado uma situação difícil, né? Com a outra professora. Então, ela tinha realmente essa vontade de como a outra colega falou, de assimilar aquela juventude, aquela energia, né, das outras colegas. E também uma coisa que me chamou a atenção foi que o marido da Sheba também era muito mais velho que ela, ele era professor dela e era muito mais velho. Então, eles tinham tido mais ou menos um relacionamento meio que parecido com o da Sheba com o menino, né? E é isso. E no caso da Bárbara, no momento ela fala com relação à Sheba, ela vale a pena, essa mulher. É por ela que eu esperava. Então, realmente, quando ela aparece, a Bárbara se foca nela e tenta, de toda maneira, subjugá-la e cria toda aquela situação. E, no final, ela encontra uma outra pessoa, uma outra jovem a quem ela vai assediar, né, digamos. E é isso, muito bom o filme e o conto, gostei demais. Obrigada, Isabel. Essa cena da janela, quando ela olha e vê a Sheba lá na janela, é muito parecida com a do conto também, né? Quando eu li o conto, imediatamente eu voltei, eu nem lembrava muito do filme, mas eu falei, nossa, é ali, né? Aquela passagem, aquela cena, aquela coisa. Mas o desejo, volta a falar, apesar da Sheba ter essa coisa do coração, uma pessoa super iluminada, mas ela seduzia, ela era uma sedutora também. Todo o gesto dela, todo o visual, todo e ela transpirava, né? Desejo, né? Incitava isso nas pessoas também, né? Não tem como... Interessante como ninguém está livre de... Ninguém é completamente bom. E ninguém é completamente mal, na verdade. Né? E a solidão, né, Isabel, também, de todo mundo ali. Uma solidão absurda. E na Lígia, no conto,
a gente sempre quer atribuir a alguém algo que nós não fizemos também, né? Então, aquela pessoa me marcou, aquilo foi, né, aquele momento difícil, dessa fase, dessa transição, da narradora, que ela atribui a esse passado, tanto que ela volta com a bronquite, com a tosse, com essa memória do passado, com o cheiro da amiga, e ela lança um disco que o gato, tem o gato também, que o gato risca o disco, né? Tem a história do gato, a Lígia adora gato, e tem o gato também no filme, mas enfim, e ela se justifica através da professora também, né? Eu sinto isso, né, na minha interpretação do conto. Mas bacana, Isabel, gostei. Muito bom, muito obrigada pelo carinho, pela presença, Isabel. Bom te ver, viu? Bom te ver. Adoro ver vocês todas. É uma delícia, uma delícia. Olha, 91 pessoas na sala, como é gostoso, né? Que delícia! Como é bom fazer essa ciranda enorme, gente de fora de São Paulo. É muito gostoso, né? E trocar essas coisas boas. Imagina ler, assistir filme, trocar de lente, trocar de óculos com todo mundo. Cada uma com uma história. É uma colcha de retalhos linda. Meu computador aparece uma colcha, eu vejo um pedacinho de cada uma de vocês aqui. É muito bom. Obrigada, Isabel. Diva, você bem, pode falar. Diva? Diva, você... Eu esqueci que o microfone estava desligado. Tá bom, já está ouvindo. Desculpe a demora. Imagina. Eu queria agradecer poder participar aí dessa roda de conversa. Eu tenho participado de algumas, mas hoje estou debutando aqui para falar, não falei nenhuma vez nas anteriores. Eventualmente eu coloco alguma coisa no chat, mas assim, eu não preparei nenhuma fala, mas eu fui sendo instigada aí pelas falas anteriores e queria relativizar um pouco essa questão, especialmente relacionada ao conto, a visão da professora e a visão aí da aluna, né, da narradora do conto. Que eu fico pensando assim, falar que ela era uma mentirosa, né, que ela mentia, eu acho que é pegar muito pesado. Então, nesse sentido, eu queria relativizar um pouco, porque eu acho que, de fato, todos aqueles recursos que ela usava era uma coisa meio infantil de tentar se safar de uma situação que causava um certo pânico, né? Hoje em dia a gente falaria de pânico, porque aquela professora tão austera, tão grandona, né? Porque a impressão que ela tem é que ela era enorme, com aquela trança enorme na cabeça, e que depois ela até se surpreende ao vê-la anos depois, não era tão grande assim. Eu acho que causava um certo pânico, e eu acho que ela precisava se safar de algum jeito. Eu acho até que ela se safava de um jeito infantil mesmo, como uma brincadeira infantil. A história da Tipóia foi fenomenal, ela esquecer que ela estava ferida no braço lá e jogar, e aí foi pega na mentira, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu gostaria bastante de relativizar. E também eu gostei muito da fala da Eliana como educadora, porque ela fez uma análise bem boa, importante, das relações que acontecem entre a figura de autoridade do professor e o aluno, né? Porque eu acho que também existe uma certa arrogância aí na postura do professor, no caso desta professora Elzira, de achar que ela sabe o que é melhor para aquela aluna. Então, ela brincou muitas vezes, pelo que está dito ali, né, com o sentimento da aluna, quando a aluna se prepara para a apresentação e nunca é escolhida. E ela, assim, a sensação que a menina fica é que ela estava sendo escolhida. Então, existe um tanto de... eu não vou chamar de manipulação, porque isso seria muito ostensivo, mas eu acho que existe uma certa arrogância de meio que brincar também ali com aquele lugar de poder que ela exercia, aquela professora, né? Então, uma certa irresponsabilidade até, porque eu acho que a Eliana fala bem das marcas, né? Que para o resto da vida, muitas vezes, as pessoas carregam por situações de humilhação aí no ambiente escolar. Então, eu acho que
eu queria relativizar um pouco, eu nem estou achando que a verdade é da professora e nem da aluna, mas que eu acho que existe toda uma questão aí afetiva que marca o sentimento de cada um, né? E aí, relacionado a isso, vou passar um pouco para a questão do filme, que alguém falou aqui antes, acho que foi a Isabel que comenta, que eu não vejo também tanta, vamos dizer assim, foi super errado o que a professora fez em relação ao aluno, de se relacionar com ele, mas havia também uma vulnerabilidade nessa professora. Eu acho que a Isabel trouxe um pouco essa questão, que a fragilizava um pouco em termos de sentimentos, e eu acho que aí sim, queria relacionar um pouco com o que a Ivani falou logo lá no começo, do Santo Agostinho, né, da paixão sobrepujar a razão, né? Então, eu acho que a barreira de censura da protagonista, esqueci o nome dela, da Sheba, né? Eu acho que as barreiras da censura dela, elas diminuíram muito em função do desejo que a Cláudia falou, sim, mas eu acho que também com relação a uma certa fragilidade mesmo, porque ela também estava num lugar um tanto infantil por causa desse relacionamento com o marido, e quando ela vai conversar com a filha, que a filha briga lá com o namorado, ela não parecia mãe e filha, ela parecia irmã da filha. Então, eu acho que também tinha aí uma certa infantilização nessa personalidade dela nesse momento, e que a outra se aproveitou, né? Acho que eu não vou falar da Bárbara, porque eu acho que todo mundo já falou super bem, mas eu acho que havia, sim, uma intenção manipulatória, não só com relação a ela, que ela viu como uma presa fácil, vamos dizer assim, diante da vulnerabilidade dela e até da autenticidade dela de se aproximar e sem defesas, não era muito defendida, e de acolhê-la na casa dela com muita facilidade. Então, eu acho que essa questão aí dela ter sido, de ter avançado tanto aí nesse enredo, tem um tanto a ver com essa manipulação, porque a Bárbara, de fato, manipulava, não só ela, mas também os outros, né? O modo como ela coloca lá para aquele professor, né, sutilmente, para a notícia se espalhar, é de um ardil enorme, né? Era uma pessoa muito ardilosa. Então, era isso que eu queria falar, não fiz uma preparação, mas assim, só queria falar a partir do que todos falaram, que me instigaram aqui. Obrigada. Obrigada, Diva. É fato mesmo essa coisa da manipulação, né? da fragilidade da Sheba e a manipulação da Bárbara, infantil mesmo, tanto que na sala de aula ela se misturava, você via ela dando aula ali, ela não tinha o menor poder de limitar ninguém, ela não conseguia limitar ninguém, né? E ela entra ali para fugir de uma situação da vida dela. Ela passa a vida... E tem uma fala dela que é importante, que ela fala assim, eu queria transgredir, eu fui sempre super certinha, eu fiz tudo direito, eu sou boa mãe, sou boa esposa, tudo, e ela queria, de fato, né, sair daquele papel, né? Eu acho que, sim, existe uma infantilidade muito grande, e o marido também, aquela coisa, ela parecia filha, né, do processo, mas a gente percebia que ela cuidava, que ela tirava a caneca, que ela botava o filho na cama, ela orbitava de uma forma, ela acolhia todo mundo, e ela queria ser acolhida. E tem esse lance do marido no final, que ele fala, por que você não veio falar comigo? Ele fala para ela. Ela tinha o canto dela também, tinha uma coisa que era respeitada, que era dela, ela poderia... E aquela mãe, nos almoços, aquela mãe destruindo, né? Que é o que parece que a Lígia traz para a gente, que esta professora, com esta fala e com que a menina cria dentro dessa professora, destrói a vida dela. E ela não conseguia se desfazer desse processo, nem a personagem, a narradora do conto da Lígia, nem a própria Sheba se consegue se desvencilhar do que a mãe imputa em relação à vida dela. Então, ela cai nas garras da Bárbara. Mas bacana. Obrigada, Aline. Gostou de te ouvir. Diva, gostou de te ouvir. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho e pela presença.
Ana Cristina, você de novo, bora. Bem-vinda de novo, pode falar. Eu quero lembrar uma história muito interessante que se passou em Amiens, com um aluno de 15 anos que se apaixonou perdidamente pela professora de 39 anos, porque uma coisa que fica clara no filme é aquele menino era inteligente, sedutor, sabia o que ele queria. Em Amiens, nós temos um jovem de 15 anos que se apaixona perdidamente pela professora de 39, casada, com 3 filhos. Aos 17 anos, ele continua assistindo a aula da professora e diz para ela, eu vou casar com você. E esse homem é o presidente da França hoje, Emmanuel Macron. Eu queria lembrar esse fato, e ela tinha 2 anos a mais do que a Shiva tem hoje. Então, essa coisa, o interessante do conto e do filme é poder ver muito bem que a gente vive no mundo relativo de luz e sombra e que tem a verdade de cada um. E me lembrei muito da Hannah Arendt, da banalidade do mal, que ela escreve, que, na verdade, a banalidade do mal quer dizer que o mal não é tão mal assim, se banaliza muito, porque aquele julgamento do nazista, no qual ela conclui que ele não era mal, porque ele dirigiu o carro e na concepção dele. Então, a Bárbara sofria de uma extrema solidão que a levava até as raias da perfídia, digamos, né? Como no livro, no conto, eu reli de novo, porque quando na festa a professora fala da aluna, eu falei, ué, não é bem assim, então, como a criança contava. Eu fui ler de novo para poder ver os dois lados, né? Então, era isso que eu queria lembrar aqui do nosso Emmanuel Macron, que era um menino inteligente, sedutor, e que casou com ela se separou do marido, ela tinha 39 anos, 24 anos eles têm de diferença. Não sei o que se passou, a história não chega às raias da minudência, né? Mas fica aí para reflexão, né? É interessante isso, né, Ana? Porque o menino, né, teórica, bom, o normal seria esse menino se apaixonar violentamente por ela, né? E sofrer, porque 15 anos, mas ele tinha a sensação que eu tive também, como a Dica falou anteriormente, é que ele tem uma maturidade muito grande também, que ela é uma criança, né? E ele parecia mais velho do que ela nesse contexto, né? E mesmo na relação, ele conduz. Ele conduz, vai dando as cartas desde o início. Tudo. Isso tem que ser refletido também. É impressionante. Inclusive, quando eles estavam transando, no próprio ato sexual dos dois ali, ele conduzia, era ele que determinava. Ela era subjugada novamente no processo, né? E ela vai obedecendo, ela vai indo, ela vai entrando. É interessante isso. E como ele fazia, isso é uma aventura. Como é que um moleque de 15 anos, uma mulher linda, maravilhosa daquela, não vai entrar num processo de paixão? Não, isso é uma brincadeira. As crianças estão nascendo de olhos abertos. Tem que ver todos os lados, porque, pela banalidade do mal da Hannah Arendt, o que se diz de mal, se fala muito banalmente do mal, mas não é tão assim, né? Então, é o lado de cada um, né? Sem julgamento, sem julgamento. Acho que não dá para ter o filme nem o livro com julgamento nenhum. Mas é muito bacana. Obrigada, Ana, obrigada. E mais ainda, né? A própria Bárbara, a coisa da homossexualidade na Bárbara, essa coisa que ela tinha em relação às mulheres, que não é dito, né? Ela aparecia como professora e sofre um processo. Depois se descobre que ela sofre um processo. Ela não poderia chegar perto, além de 500 metros da outra. Senão que ela invadiu a vida da outra de uma forma incisiva também, né? Impressionante o personagem. Mas, enfim, e no final tem outra presa ali, né? E o diretor foi primoroso também. Tem uma cena que ela põe a mão na mão da Sheba, assim, e aquela distância da pele, da mão, ali já tem muita coisa da mão também.
né? Ela mostra essa coisa do corpo, adormecendo, né? Essa coisa do pôr do sol da Lígia, impressionante, muito bom. Obrigada, Ana. Leila, você, bem, pode falar. Duas coisas aqui que eu queria complementar a partir, né, de ouvir os relatos, né? Uma delas é assim, o lugar, né? Enfim, o lugar da criança, o lugar do adolescente, nas duas histórias, né? Eu não consigo me lembrar o nome da protagonista do conto, mas ela é uma criança, né? E exatamente a professora deve parecer a ela enorme, altíssima. E para as crianças é isso mesmo, né? Quando a gente lembra dos lugares, inclusive, né? Das casas dos avós, tudo é enorme, as janelas são enormes, as portas são enormes. Será que a minha avó era tão alta assim? Será que meu avô ou meu pai? Por quê? As crianças são muito pequenas em relação a tudo isso que se apresenta. E o adulto tem realmente um poder sobre elas, né? Então não são papéis que se alternam. A criança está submetida a um poder. Então, o que eu acredito na primeira história, e isso marca definitivamente a vida das crianças. Pode ser até que a professora não fosse tão hostil com as outras crianças, mas, de repente, ela pode, por determinadas características, escolher aquela como depositária, né? Enfim, das suas críticas, do seu cerceamento ou da sua perversão mesmo. Eu vou cercear as oportunidades que ela quer. No caso do filme, a Sheba fala para o marido, eu também, você também era meu professor. Ele fala, espera lá, você tinha 20 anos, ou seja, com 20 anos, você é maior de idade, você é uma adulta, né? Para todos os efeitos, você é uma adulta. Ele é uma criança, 15 anos, e por isso, né, por esses indicadores, os personagens serão julgados, né? Ele, num processo, o garoto, né, seria uma vítima do assédio da professora. Então, isso o lugar da criança e o lugar do adulto. E uma outra questão que fica colocada também nas conversas, a questão do desejo, né? Quer dizer, o desejo enfim, todos nós temos desejo, né? O desejo nos move. E lembrei aqui, né? O Lacan fala: todo desejo é o desejo do outro. E aí, se nós investigarmos, né, os personagens, principalmente os do filme, a partir, né, dessa frase, nós vamos ver que o que todos desejam é que o outro os deseje, né? A questão o problema não é desejar ou querer que o outro, ou desejar que o outro deseje, enfim, que mecanismo se utiliza para isso. No caso benigno, o artifício pode ser simplesmente o da sedução, né? Agora, a gente tem que pensar se essa sedução, o alvo dessa sedução é permitido, pelo menos socialmente. Desejar não é o problema é atuar, né? E no caso da Bárbara, a questão é que o mecanismo é perverso, né? É esgotar os recursos de defesa do outro para que esse outro, na expectativa de que o outro, completamente espoliado das suas defesas, né, seja, vamos dizer, um súdito fiel para todo sempre, né? Então, era isso que eu queria colocar. Mas a questão não é desejar. Desejar, todos desejam, e, enfim, isso pode ser muito benigno, pode ser muito estimulante, pode ser
incrível, né? A questão é o como. É isso. Silvia, pode falar. Silvia? Oi. Oi, tô aqui. Ah, tudo bem, Silvia? Oi, tudo bem? Como vai? Olha, eu não vi o comecinho, não sei se falaram isso que eu vou focar. Eu fiquei muito interessada na personalidade da Bárbara, né? Fiquei pensando que diagnóstico psicopatológico seria, né, essa conduta dela, né? E, embora ela não tenha a sutileza que os psicopatas costumam ter, né? Ela é muito mais direta, assim, no desejo de domínio dela, de dominar o outro, né? Mas ela tem manejos psicopáticos assim muito claros, né? Para mim, a sensação assim de não ter nenhum sentimento nas relações que ela coloca, e o gato, aquele choro, tudo, para mim, fez coerência com o que eu fui pensando, assim, de ser um ser dominado por ela. Quer dizer, o gato era dela, né? Então, ele estava livre desse conflito que ela tem de ter que dominar o outro, né? E eu sinto, assim, uma coisa de triunfo mesmo, né? O prazer é o prazer de dominar, porque no final confirmou para mim confirmou essa minha hipótese, né? Porque ela tem o maior prazer de ter esse poder de sedução, né? De trazer o outro para ela e começar todo o processo de domínio, né? Ela não aprende com a experiência, como todos os psicopatas, vamos dizer, a perspectiva do psicopata, quando ele tem um tombo assim, é ele começar a projetar como que ele vai fazer a seguir. Ele vai continuar na mesma toada, assim. Então, ela me deu essa impressão, assim, interpretada maravilhosamente pela Judy, né? Que é uma grande atriz, né? Essa coisa meio fria, assim, meio, né? Assim, tem um foco assim, né, de ir lá e dominar o outro, né? E geralmente o objeto, né, eu observei parece que nessas 3 pessoas que aparecem, a primeira a gente não sabe muito bem, mas as duas, assim, aquele perfil de pessoa meiga, pessoa dócil, né? E geralmente pessoas que não estão nem sonhando, né, que possa existir uma personalidade assim tão perversa, tão, né, tão fria e que possa destruir tanto a vida da pessoa, né? Eu fiquei muito focada nisso. Eu acho que é uma bela antologia sobre o tema, né? Silvia, deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa da psicopatologia, você acha que ela é quase uma psicopata, a Bárbara? Sim, eu acho. É um diagnóstico difícil, porque para a gente, né, dizer assim, ela é uma psicopata totalmente assim, né? Mas ela tem os manejos psicopáticos todos, né? Assim, essa frieza, esse planejamento, né? Eu quero lembrar vocês de uma novela que teve na Globo, sensacional, com a Letícia Sabatella, não sei se vocês se lembram. Ela era uma psicopata assim de livro. Maravilhosa atriz, e ela foi acompanhada por um psiquiatra a novela toda, porque ela perguntava para ele, mas e agora? O que um psicopata faz nessa hora, né? Tá? E teve uma cena que ela levou a surra na academia, uma pessoa descobriu lá, e ela fica muito machucada, e vai para o apartamento dela e tal, e ela pergunta para o psiquiatra, e depois, o que eu faço? Ele fala assim, depois você levanta e começa a pensar no golpe seguinte que você vai fazer, né? E como ela tinha dado um golpe tremendo no marido da amiga dela, né? Ela fez uma simulação de morte, ela conseguiu aquilo e foi com ele para a Europa com todo o dinheiro que ele tinha. E a família dele, inclusive a amiga, achavam que ele tinha morrido, né?
Aí ela está lá na Europa com todos os benefícios da riqueza e tudo, e ela tem, além dele, ela tem um que era o namorado dela, que acho que foi o Raul Cortez que fez, e ele não era um psicopata como ela, ele era um canalha, mas ele não era um psicopata, então ele não entendia a cabeça dela. E ela vai namorar com ele, lá o outro não sabe, né? E aí ela diz para ele assim, bom, então agora eu estou indo para o Brasil, que eu vou pegar o outro era o irmão, né? Do milionário. Aí este namorado dela diz, mas eu não entendo você já está rica, já tem dinheiro, a gente já pode ficar aqui numa boa. O que é que você vai fazer lá? Se submeter a uma situação que pode, né, aparecer, você ser presa, etc. Né? Aí ela olha e ela faz uma coisa belíssima, ela tem um olhar assim perdido e ela diz assim para ele, você não entende, não é pelo dinheiro, é pelo triunfo, né? E ele está me esperando, sabe? Então, se ele está me esperando, é muito incrível nessa mente psicopática, porque ela sabe a pessoa que é completamente ingênua, assim, que jamais vai imaginar que vai ser alvo disso daí, né? E no final dessa novela, ela vai presa, pegam ela, vai presa, fica na cadeia, ela consegue convencer o que toma conta lá da cadeia, né? Não lembro agora o nome, de que a mãe dela está muito doente. O carcereiro. E que a mãe dela está muito doente e que ele tem que abrir a porta e deixar ela sair para ver a mãe, né? Então, ela sai, a novela termina assim, ela sai e ele vai preso. Então, ele fica na cadeia e ela fica livre, né? Que é a articulação psicopática assim, brilhante. Geralmente são pessoas muito inteligentes, né? E que conseguem esse domínio do outro assim, de uma maneira incrível. Né? A personagem da Bárbara dominava mesmo tudo, né? Apesar dessa coisa de todo mundo saber, as pessoas se calavam perto dela, né? Ela entrava no círculo, todo mundo tinha um certo respeito em relação à figura dela. E não é pelo fato de ser a professora ou a mais velha, não, porque todo mundo sabia que ela tinha tido um caso, a sua amiguinha, o seu isso, o seu aquilo, né? Mas tem um pouco no filme também, eu acho, todo mundo quer tirar uma casquinha, como a Sheba se expõe de uma forma absurda ali, ela fala tipo assim, venham e comer. Né? Impressionante, desculpa a terminologia, mas você vê a personagem ali no meio, aquela coisa maravilhosa, todo mundo olhando, quando ela chega, todo mundo para, não é só a Bárbara que deseja, né? Ela se coloca como presa também. Bacana isso. É isso. Obrigada, Silvia, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença também, viu? Aline, pode falar, bem. Eu queria só falar 2 pontos bem pequenos que não foram citados, é o quanto que a realidade que a gente tem na cabeça da gente, a gente que faz e a realidade para outra pessoa é outra, e isso aparece no filme e no conto. Quando a Sheba lê o diário, fala assim, mas a gente não te convidou para ir para a nossa casa, porque ela escreveu que tinha sido convidada para ir para casa. Né? Então, assim, cada um constrói a realidade do jeito que deseja, né? Do jeito que imagina. E a menina, a narradora, quando chega no encontro da professora, e ela começa a conversar, ela fala rapidamente assim, não, eu queria continuar a entender e saber, conhecer qual que é a realidade que ela, qual que é a minha história na visão dela, né? Então, assim, a gente tem a história nossa na visão da gente, mas certamente a história nossa na visão de outras pessoas pode ser muito diferente, né? E esses 2 pontos aparecem no conto e no filme. E eu achei uma cena muito intensa no filme, foi quando a Bárbara coloca a Sheba numa escolha, né? Você vem comigo acompanhar a situação do meu gato, ou você vai com seu filho na apresentação, que era uma coisa desejada e tal, e ela fica ali num dilema, ela vem, ela vai, ela vem, ela vai, e foi, assim, bem intenso, e quanto
E aí me faz pensar assim, o quanto às vezes a gente tem uns dilemas que são difíceis, né? Eu vou para cá, eu vou para lá, e um jogo de poder, um jogo de desejo, um jogo de necessidade. Então foi uma cena para mim bem marcante assim do filme, eu gostei da cena. Enfim, no mais, acho que já todo mundo falou, eram esses 2 pontos que eu queria comentar. Interessante que o marido dela também, né, Aline, ali, ele xinga a mulher. Ninguém gostava da presença da Bárbara. Quem traz Mas ela ficou aquilo ali, parecia um século para mim, foi muito tempo, né? Ela decidiu, voltou, foi muito longo aquilo, foi duro, né? Foi duro, uma decisão... Mas também tem o lance da chantagem, né? Você tem a sensação, às vezes eu tive a sensação de que ela não era tão ingênua assim, né? Ela sabia do poder. Tanto é que ela fala para outra assim, não, vou acabar aqui agora, mas ela não acaba nada, ela fica lá brincando, né, com a história, brinca com o marido, brinca com o filho, brinca com não sei quem, e, quer dizer, para manter esse desejo, né? Porque aquilo era importante para ela, de alguma forma. Mas é impressionante. E ela contesta, a Bárbara contesta a maternidade dela. Você não é mãe, é nítido que você... Essa vírgula que ela faz, esse ato que ela cria naquela cena, você tem, mas que mãe é essa? Né? E, poxa, o filho está lá, ela fazendo o chapéu do filho, tanto que o menino pega o chapéu, ela, não, meu filho tem síndrome de Down. Ali ela levanta, ela consegue ficar maior, naquela hora só que ela fica maior que o adolescente. O resto, ela está pequenininha. Mas é impressionante isso mesmo. Essa cena foi muito aflitiva mesmo. É isso. Obrigada, Aline. Obrigada. Eliana, pode falar, bem. Só um ponto também que nós não falamos, e pode ser interessante, que é aquele professor, né? Que, na verdade, ele é usado pela Bárbara, mas ele não é ingênuo, né? Acho que é o tipo assim, que nós estamos todos entendendo que havia um desvio de personalidade da Bárbara, mas esse professor, ele era uma pessoa comum, né? Ele era comum, mas ele aceitou talvez ingenuamente, né? Esse desafio, né? E foi lá e ele que contou, né? Foi ele que promoveu esse desfecho trágico da história. E também nessa mesma vibe de eu não posso ter, eu vou destruir, né? Então, é uma pessoa comum, normal, que foi também levado a esse lado sombra dele, né? E realmente foi pelas mãos dele, vamos dizer assim, que tudo se deu, né? Óbvio que funcionando como um marionete, né? Uma marionete pela Bárbara, mas ele também trazia dentro dele esse desejo de punir, já que ele não poderia ter essa mulher, né? Então, é o que estão colocando até no chat, inclusive, né? A gente traz dentro da gente mesmo essas sementes, né? Aquela velha história dos lobos, né? E qual lobo que você resolve alimentar que está dentro de você, né? Então, aquele professor também, naquele momento, ele resolveu alimentar o lobo do mal, vamos dizer assim, né? E são essas escolhas que nós somos desafiados cotidianamente a fazer, né? Era só esse ponto, essa personagem desse professor. Mas Eliana também, olha, o lance ali, ele é tão predador quanto, ele vai lá para devorar também. Tanto que a Bárbara fala assim para ele, você quer cometer adultério porque ela é casada e você é casado? Quer dizer, a maldade está ali transpirando nos processos. Sim. Ela como que traduz, é isso mesmo, né? Ela tenta conferir, é isso que você está pedindo para mim, para eu convencê-la a cometer adultério com você, né? Então, aí a gente já vê, né, que ele era isso, né? Então, ele também não foi totalmente manipulado, não. Ele pôde fazer a escolha dele, né? Ele fez, né? Não, e muito então, essa coisa de destruir, já que eu não posso ter, eu vou destruir, né? Que é o caso, que não é um psicopata, né? Que a Silvia estava falando da Bárbara, que ela tinha traços de psicopatologia, mas ele não, cara, normal, mas eu quero obter. Mas eu volto a falar que ela se colocava a prêmio, de alguma forma, né? Ela precisasse, eu não sei se em relação a esse homem mais velho que ela viveu,
essa vida que ela levou, mas ela transpirava desejo, na verdade. Impressionante. Ela seduzia, né? Não sei se era intencional ou não, mas havia assim, sedução no jeito dela ser. A própria fragilidade, eu acho que demonstrava esse aspecto sedutor, né? Acho que é por aí. Não sei se eu vejo como fragilidade, mas uma carência. Eu acho que é uma carência. Sim, carência. Um buraco. A solidão é uma coisa... E a gente vive tanto... Como a gente pode estar perto de um monte de gente, a gente está inserido em vários contextos, como ela estava, a mãe, a esposa, a professora, e está totalmente sozinha no processo, né? E assim, começa o filme e a Bárbara falando, as pessoas me contam os seus segredos, né? É uma frase do filme. Para quem que eu vou contar os meus? Ela é fechada mesmo, ela tem aquela coisa, ela fala com o diário, né? Apesar de ter aquela irmã amorosa que ela vai passar, tem a irmã que aparece no filme, que a irmã conhece a sua amiga, né? E ela não quer, tipo assim, não, como assim? Não vamos falar sobre isso. Mas tem toda uma coisa que possa, que ela pode se inserir naquele contexto, mas ela não se insere. Mas a solidão transpira. Então, mas as duas são solitárias, né? A Bárbara declaradamente solitária, mas a outra que tem marido, filhos, mãe, papapá, tudo, também sofria uma solidão, né? De solidão. Acho que é isso. Total. E não era nem o lance da idade, que a Bárbara tem uma cena que ela fala assim, você é uma velha, né? Que ela fala que a menina tem 15 anos, enfim, ela olha assim assustada. Ela queria viver aquele desejo, de alguma forma, né? É muita coisa do desejo, impressionante. Mas agora, a Lígia, gente, interessante que essa história da Lígia, eu não sei se todo mundo queria pedir, quer dizer, se só eu pensei dessa forma, né? Tem gente que falou, mas eu acho verdadeiramente que tem vários pontos que ela fala aqui, que é a história da mãe, que é a história da memória, e que a história não se passa da forma como ela relata, né? Ela deixa pistas no conto de que a professora não era o que era, mas ela atribui a essa professora todo o fracasso dela durante a vida. É interessante isso. E uma outra coisa que falam aqui que a Noêmia fala aqui: todo fingimento é infame. Queria apenas que você fosse sincera, que fosse verdadeira, né? Que todo mundo espera a verdade, mas que verdade? Quem é que vai lidar com a verdade? Quem é que vai falar o que está dentro, o que está sentindo, o que está desejando de fato? É difícil isso, né? É muito doido. Anita? Tudo bem? Olá, bem-vinda. Tudo bem? Uma coisa que eu acho que os personagens... Bom, do filme eu estou falando. Eles não conseguem, tanto a Bárbara, obviamente, como a Sheba, eles não conseguem amar, eles pensam muito neles, eles não amam ninguém, só pensam em si mesmos. Então, são pessoas muito autocentradas, egoístas, e assim, não estão pensando se vão machucar alguém. É o meu desejo, então eu passo... Não estou pensando em ninguém, estou pensando no meu desejo, né? Enfim, no conto também... Bom, é que todo mundo já falou tanta coisa, né? Então não acho que tem muita coisa para eu falar mais, mas eu percebi isso, a falta de amor para com o outro, né? Construção do amor. E no conto, eu acho que eu só li uma vez, né? Quando a gente lê outra vez, às vezes tem outra interpretação. Mas eu senti que ela era muito... A personagem que está escrevendo, né? Também esqueci o nome agora. A professora, assim, acho que ela queria muito que alguém desse atenção para ela, e a professora não dava esse apoio que ela estava precisando. Ela se sentia um pouco invisível. Enfim, acho que foi isso que eu percebi. Tá bom? Anita, e a situação, por exemplo, da professora e aluna, aquela cena do quadro negro que a professora chama, né, que a gente tem que se deparar com o mundo ali, esse é um processo que todo mundo passou por isso de alguma forma na vida. Isso marca, mas é um degrau que se tem que subir, né? Estão falando aqui de é um trauma.
Não é como assim, calma, né? Você fez a lição de casa, você estudou, você está com dificuldade, deixa eu ver como é que funciona essa coisa de expor, né? Hoje em dia se fala, isso vai traumatizar, não pode ser feito dessa forma, tem que ser feito de outra forma. Esse degrau para a vida adulta, eu acho que tem muita coisa ainda infantilizada no processo. Tanto que essa personagem da Lígia, eu também tenho a sensação que ela não cresceu também. Acho interessante porque ela fica na menina, né? E assim, o amor não existe, existe realmente só o desejo, né? O desejo de se esconder, o desejo de não aparecer, o desejo de que os nossos erros que ninguém perceba que a gente está errando ou que a gente não sabe, ou de não ser aceito, na verdade. É interessante isso. Mas bacana. Obrigada, Anitta. Obrigada pelo carinho, pela presença. Mais alguém? Fala, Anitta. Pode falar, Anitta, eu te cortei? Não. Quem quiser falar mais, pode falar, tem tempo ainda. Queria fazer só uma ponte. Oi, eu sou a Sandra Perim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e bem objetivamente, eu não sei em que momento que você escolheu esse conto, mas eu tive um impacto muito grande, porque eles são iguais. O filme é o conto e o conto é o filme. E os dois falam de solidão sexualizada. E isso me encantou, porque normalmente a gente aborda a solidão deprimente ou a solidão espiritualizada, que é uma solidão até bem-vinda, mas a solidão sexualizada está nos dois, e é muito forte no conto da Lígia. Ali o que aconteceu foi a mesma relação da Bárbara, aconteceu com a menina, com a poesia, e a professora de chapéu, é igual. E eu agradeci muito, assim, foi o impacto da sensação que eu tive de estar no mesmo lugar, mas o meu cérebro parecia que não estava combinando, porque eu estava vendo um conto aqui e ali era um filme. E, de repente, eu fiz assim, eu fui ler de novo, eu falei, não, mas eu senti que tem uma coisa, eu voltei no conto e vi que os dois eram a mesma coisa, com esse tema central dessa sexualidade mal vivida entre todos, o marido, a mulher, a Bárbara, a professora, a aluna. Ficou um sonho, um menino, um sonho de sexo, um sonho de desejo não realizado, que um ficava buscando na cola do outro. Mas eu, sinceramente, minha reverência para a sua escolha, porque isto é de uma sutileza, de um pente fino, de um conhecimento que eu agradeço demais ter a oportunidade de estar com vocês, estarei sempre, porque aqui foi muito feliz a sua abordagem e, nossa, acho que dá para a gente ir longe nessa história. Que pessoal, que gente boa que você colocou aqui, muito obrigada pela oportunidade. Vamos lá, é só isso para não... Só para arrematar uma coisinha importante que eu não queria deixar de dizer. Muito obrigada, até. Que gostoso ouvir isso, Sandra. Obrigada pelo carinho. Isso é tão bom poder trocar. É tão bom poder olhar o outro também, né? É uma janela que a gente abre para o outro e que, de alguma forma, a gente se reflete nela. É muito gostoso isso. Nossa, bacana. Esse negócio de filme, livro, literatura, é tão bom estar perto de pessoas que tenham acesso a esse tipo de coisa. Isso faz um bem tão grande. Isso faz com que a gente possa sair da terra, viajar, ir para outros lugares, estar junto de alguma forma, né? Entrar um pouco no coração, nas ideias, nos pensamentos dos outros. Né? É muito gostoso. É muito bom, eu acho gratificante. E eu fico emocionada, todas as vezes me emociono, todas as vezes saio muito mais alimentada do processo. É muito gostoso estar aqui, gente. É um prazer estar com... Nossa, é muito bom. E os filmes e os livros também é uma forma da gente sair de viajar, né? De estar em outros lugares. Esses links, Sandra, não é nem um pouco, não é a genialidade, são pessoas, todo mundo de alguma forma, a gente se identifica. Quem não passou, né? Que aluno que não se olhou para um professor e desejou um professor na vida, ou quem deu aula que não olhou, nossa, opa, deixa quieto aquilo, né? Então é uma coisa de se identificar com os processos, né? E tem sempre um link que busca o outro, não é genialidade.
é a coisa de estar vivo e se identificar com os processos, né? Olha, você sabe que tem uma coisa importante que você me fez reviver mesmo uma fase dos 10 anos, comigo foi ao contrário. Eu levantava, a professora entrava na sala, me chamava, eu não fazia nada, eu ganhava 10. Então, eu tinha 10. Daí eu cheguei na minha casa e falei assim, mãe, tem uma mulher que só me dá 10 e eu não faço nada, eu ganho 10. Nessa brincadeira, minha mãe foi na escola, entendeu o que estava acontecendo. Ela era uma professora de português, casada com a professora de geografia, que tinha algum encantamento com uma criança, que era eu, de 10 anos. Eu acho que por isso que eu fiz a ponte mais fácil dessa sexualidade que pode acontecer não colocada, mas sublimada e sonhada. E porque talvez isso me levou para esse momento. Então, em todos os campos, nós vamos ter vivido de alguma maneira. E depois desse dia que minha mãe esteve na escola perguntando o que estava acontecendo, nunca mais ela me chamou. Então, tinha algo complexo na postura pessoal dela e tinha essa energia que é fantástica, que é a energia da sensualidade que atravessa paredes e que convida de qualquer maneira, de qualquer lugar, né? Apaixonante. Mas, então, essa ponte que você conseguiu fazer ficou forte e deu lucidez, porque aí o filme elucida o conto e o conto conversa com o filme no mesmo tom, sintonia perfeita, né? Muito agradável. Vamos lá. Obrigada pelo carinho, Sandra. Obrigada pela presença também. Eliana, pode falar, bem. Aí eu de novo. Que eu me lembrei, com o conto, eu me lembrei de uma história que toda a vida eu me lembrei como uma história que foi a minha assim, introdução ao mundo da leitura. Eu tinha 7 anos, né, no ano em que eu fui alfabetizada, e aí nós fomos pela primeira vez à biblioteca da escola, né, resumindo, e eu era uma das mais altas da turma, era filhinha, e aí todo mundo sentou, e eu fui uma das últimas a sentar, e a professora, que não era a minha professora, mas que era da biblioteca, ia distribuindo os livros, né, e eu me lembro que ficou um último livro na mão dela, e eu fiquei com aquela preocupação, eu não vou ganhar, e eu era a última, né? E aí ela me entregou, e ela, antes de me entregar, ela pegou o livro e falou assim para mim, eu guardei para você o livro mais bonito da biblioteca. E aí ela colocou o livro, e ela chamava O Jacarezinho Egoísta, né? E aí ela falou, a história do jacarezinho egoísta, você sabe o que é egoísta, enfim... Bom, eu considero que isso daí foi a minha introdução, a minha fisgada de quando eu comecei a gostar de ler, né? E isso teve muito a ver, porque para mim, a vida toda, a professora tinha guardado para mim o melhor livro da biblioteca. E depois, quando eu me lembrei dessa história já adulta, e eu fiquei pensando assim, gente, era o último livro que estava na mão dela. E aí, para eu não perceber, talvez, né, para eu não perceber que era o último, era a última opção, que naquela época não tinha essa quantidade de livro em escola pública, como tem esse acervo que hoje tem, né? E daí ela, então, criou, né? Eu imaginei, não sei também, que ela pode ter criado isso. Nossa, é o último, ela vai ficar sem graça, porque ela não pôde escolher nenhum, então eu vou dizer para ela que é o melhor livro, o livro mais bonito da biblioteca. E, bom, o que eu quero dizer com isso em relação ao conto, né, é que a visão que a gente tem quando a gente passa pela história, né, e vai carregando aquilo, claro que no meu caso, de todas as formas, foi muito positivo, né, mas no caso dessa pessoa, dessa moça, o que você vai trazendo, às vezes, trazendo, chega lá, você pode ter uma forma diferente de entendimento daquele que você teve lá. Às vezes você tem um insight a respeito disso, né? E às vezes não. Às vezes você carrega a vida toda aquele padrão que você entendeu do comportamento do outro com você naquela época, né? Então, só me lembrei dessa história e
eu não sei, né? Se essa mulher fez, se essa professora fez isso para me agradar, como uma estratégia, só sei que funcionou, isso que importa, né? Só queria compartilhar isso. Especial também, né? Se sentiu especial também, né? Como a Sandra, a criança da Sandra percebeu a coisa da predadora. Você foi pedir ajuda para a mãe, ela percebeu que alguma coisa estava errada ali, ela foi pedir ajuda para a mãe, que de alguma forma freou o processo. Se a gente olhar para trás, a Lígia, principalmente a Lígia, ela diz o indizível, né? Ela escreve de que ninguém tem coragem de dizer, que não nem às vezes não é coragem, não consegue dizer, né? Então esses porões, ela abre os porões, eu adoro esse lance da gente entrar no subterrâneo dos processos, né? Então, quem quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, gente. A gente ainda tem tempo, tá? Se vocês quiserem falar. Oi, será que eu posso falar? Pode, bem-vinda, Márcia, pode falar. Obrigada. Ó, eu estou meio perdida aqui, não sei se vocês estão me enxergando aí. Estou te enxergando, estou te vendo. Compartilhar a tela, assim, não? Tá ótima, tá ótima. Ok, tá bom. Eu só queria me apresentar, meu nome é Márcia Geraldo Sbaraini, eu moro em Curitiba, tá? E sou uma mineira que mora em Curitiba, mas eu sou advogada e psicóloga, e vi vocês aí, sapeando um pouquinho na internet, encontrei vocês e disse, será que é legal, né? Eu queria participar de uma coisa dessa, mas será que não é uma coisa muito chata, muito aborrecida e tal? E confesso que eu chegando em casa hoje, recebi o e-mail com o link de acesso. Não me lembrei que vocês iam entrar hoje. Não cheguei a ver o filme nem de ler o livro. Mas gostaria de dizer para vocês que eu estou encantada. Fiquei, assim, muito surpresa, muito surpresa. Vocês vão me ter aqui sempre, espero que me aceitem no grupo, né? Prometo compartilhar, participar das discussões e parabenizar. Isso é a coisa mais deliciosa do mundo. Então, sintam-se todas abraçadas, assim, de longe, tá? E bem-vindas ao meu coração. Gostoso, que gostoso. Obrigada pelo carinho, Márcia. Obrigada. A gente está aqui, olha, nós temos um grupo no Telegram. Quem quiser participar, pode deixar o telefone, que depois só deixar o telefone, que o Tiago pega e tem que baixar o Telegram para poder participar do grupo. Isso. E todo ano a gente faz um calendário, né? Que o ano passado a gente fez um calendário físico, esse ano nós vamos fazer um calendário virtual. Eu até pedi ajuda para as pessoas, porque eu estou com um tempo muito curto, né? Impressionante com a pandemia, todo mundo fala que sobra tempo, quer dizer, estou vendo que todo mundo se atropela. O tempo, a gente está tendo tanto que lidar com um fator do tempo, né? É tão maluco e passa tão depressa tudo, enfim. Mas eu não vou deixar o calendário de fora esse ano, então a gente estava pensando, né, em fazer algo sobre o Guimarães, eu até pedi ajuda, né? Eu queria fazer sobre o Grande Sertão do Guimarães, ou falar sobre os contos da Lígia, porque eu preciso pegar e criar a imagem ou do conto, ou dos personagens do Guimarães, o que for mais rápido. Então, quem quiser deixar sugestões lá para mim no grupo, fique à vontade. E quem não quiser entrar no grupo, também pode colocar no Instagram da Padoca, que a gente também tem acesso. Enfim, e é isso. Eu conto com vocês, é muito bom estar com vocês. Está muito rico, nossa, está muito gostoso de estar aqui, todo mundo está entrosado, engajado junto, alto nível assim, de opiniões, de papo, de discussão, é uma delícia estar aqui. Gente, é um presente. Vocês, de fato, são o meu maior presente desse ano. E trazer isso aqui, por exemplo, entrar, né, permanecer nisso, que a gente tinha, para quem não conhece, a gente fazia encontros na Livraria da Vila, aqui em São Paulo. Chegamos a ter mais de 100 pessoas num espaço super pequenininho, mas assim, poder abrir para todo mundo entrar é uma delícia, né? Essas portas espero que essas portas permaneçam abertas e que vocês continuem frequentando e trazendo e somando para a gente aqui, tá? Obrigada. E está gravado o encontro, acho que perguntaram se estava gravado, está gravado o encontro. Deixem o telefone aqui no bate-papo, que o Tiago vai pegar e inserir vocês no grupo. E se vocês puderem me ajudar nesse processo da Lígia ou do Guimarães, eu vou adorar, tá? Opiniões, enfim, tá? Mas eu preciso fechar isso até segunda ou terça-feira no máximo para poder dar continuidade para o projeto, tá bom? Oi, posso falar? Pode, por favor. Eu sou Ana Cristina, sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte.
Eu tenho graduação e mestrado em letras e eu estou muito satisfeita em participar. E o que eu gostaria de falar é que da narradora do conto, eu senti assim, uma crueldade também, assim, que ela passa uma visão para a gente, eu não sei se uma raiva da professora, mas de ver aquela pessoa tão diminuída e passar uma imagem assim de uma breguice dela, como que está aquela velhinha com um chapéuzinho, que devia estar guardado e só ser usado para ocasiões especiais. Eu senti um pouco dessa crueldade dela e realmente não dá para a gente saber ali quem estava com a razão, se era a professora, se era a aluna. As duas tinham a versão, e eu senti que naquele momento ela tentava descontar, se a professora a viu furtivamente, ela tentava ver a professora também furtivamente no momento da saída, e eu sou mineira, né, e apesar disso eu gostaria de conhecer melhor a Lígia. A Lígia é maravilhosa. A Lígia é um caminho sem volta. Quem começa, quem entra nessa estrada não sai nunca mais. Obrigada. Fala, Ana, pode falar. Se a gente podia pegar um conto do Guimarães também, né, e lendo o Grande Sertão aos poucos, que o Grande Sertão não se esgota, né? Nunca, nunca. Mas a gente não tem o hábito de ler livros, porque a gente posta o conto no site e eu busco baixar o filme para que todo mundo possa assistir. Então, um livro, muitas vezes, a gente pode se perder nos processos. A gente tem, preferencialmente, são contos, né, que a gente traz aqui para a confraria. Mas existe a possibilidade de a gente montar um outro grupo e trabalhar com livros também, e acho que o Grande Sertão do Guimarães é uma coisa maravilhosa. Eu estou muito na dúvida por causa da Lígia, que a Lígia está viva, que a Lígia está dentro de cada uma de nós, e então eu estou uma tendênciazinha aí para ela, apesar de amar a história do sertão, de me enveredar aquele mundo do Jadorim, do Riobaldo, a Nhoriá, né, Isabel? E ficar ali submersa, fotografar o Guimarães, para mim, ia ser uma coisa maravilhosa, porque eu tenho que criar a imagem do personagem, transformar aquilo em foto e colocar as frases, né? Mas, enfim, eu queria que vocês me ajudassem com as frases. E ainda estou na dúvida, eu vou pelo caminho mais curto, por causa do tempo, e quero anunciar o próximo conto, o próximo filme, que é um filme imperdível, que é um filme polêmico, é um filme que passou o ano passado, é um filme dinamarquês, todo mundo sabe aqui que os dinamarqueses são terríveis. Eu vou trazer uma mulher impressionante, uma personagem impressionante, uma história contundente. Para mim, esse filme me pegou assim, me deixou sem fôlego. Eu assisti o filme umas 4, 5 vezes no cinema, e agora eu estou trazendo ele para a confraria. O nome dele é Rainha de Copas. Tá? É dirigido por uma mulher, o nome dela, não sei, meia alguma coisa, não sei pronunciar, mas é assim, uma obra de arte. É impressionante o filme, deixa a gente assim sem ar, tá? E o conto eu queria muito trazer a Lígia novamente, mas a gente já discutiu o menino em maio. Eu acho que tem mais a ver com a história do menino, mas como a gente já trouxe o menino com o leitor em maio, e não vou repetir, fui buscar um monte de contos da Lígia, mas eu não consegui encontrar o link, e aí eu estou entrando com a Clarice com Mineirinho. Tem muito a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui agora, tem muito a ver sobre essa coisa da Hannah Arendt, da banalidade do mal, e tem a ver com essa coisa dessa transformação da mulher, com esses porões, a fotografia é belíssima, é impressionante o filme, os detalhes, como o filme envolve, como a gente se identifica com o filme e de repente, não vou falar, é maravilhoso, o filme é imperdível. Eu fiquei enlouquecida quando assisti, e tomara que vocês gostem também. O filme não é fraco, já estou avisando, não é brincadeira o filme é muito forte, é uma paulada, e lida com coisas bom, é melhor assistir que eu não vou me antecipar aos fatos, tá bom? Mas é muito bom. Eu espero vocês daqui a 15 dias, tá? E dezembro, né? Está acabando esse ano. Espero ter mais um encontro depois desse. E vou trazer a Lígia de novo, que a gente já discutiu, mas eu vou trazer de novo. Foi lá atrás, um encontro na livraria, que era Petit Comitê. Vai ser o Natal na Barca, o último
da Lígia novamente, que eu sou apaixonada também. Enfim, e é o Natal, e a nossa vida, a nossa história, essa pandemia e essa solidão que a gente está vivendo aqui, que de alguma forma a gente está aprendendo a se abrir para o outro. Esse é o grande da história. Obrigada pela presença. Obrigada. Olha, querida, obrigada. Obrigada pelo carinho. Oi, Cláudia. Obrigada, É Cláudia. isso, pessoal. Obrigada a todas. Oi, Obrigada, Cláudia. Cláudia. Obrigada, Cláudia, gente. queria te agradecer. Hoje foi Coração. maravilhoso. Ah, que É delícia. isso. Um beijo para você. Para todos. Obrigada. Vocês falaram tudo que importava. Ah, uma querida Ita, obrigada. Maíse, está aqui, querida. Que bom te ver. Márcia, quero você da próxima também, Leia. Assiste o vídeo. Beijo, Paulo. Leia. Obrigada.